importa neste momento refletir, tendo também em consideração aquilo que foram já algumas medidas anunciadas, embora eu defenda, e tenho passado isso um bocadinho aos meus clientes, embora eu defenda que nós temos de tomar as rédeas de dentro para fora. Não podemos estar à espera que as coisas lá fora se resolvam e que alguém vá resolver as coisas por nós. Eu tenho defendido um bocadinho essa ideia, e mesmo que entendemos e que alguma ação até possa não ser, se calhar, virmos a verificar mais à frente que não é mais adequada, ainda assim eu entendo que nós temos que fazer alguma coisa, temos que estar na linha da frente com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, a transmitir-nos alguma confiança, alguma credibilidade, no sentido de eles também estarem, enfim, o mais tranquilos possível, pelo menos saber que podem contar connosco, que nós estamos cá, que não desaparecemos, não é? Pronto, posto isto, Gonçalo, deixo à vontade para, enfim, nos dar também as suas luzes, enquanto especialista nesta matéria, do que é que devemos priorizar neste momento, é um bocadinho isso, acalmar e o que é que devemos priorizar enquanto pequenos empresários, enquanto empreendedores, enquanto gestores, enquanto líderes de equipa, também é um bocadinho isso. Muito bem. Ana, obrigado pela oportunidade. Dizer que eu estruturei esta sessão no sentido de primeiro dar aqui alguns apontamentos iniciais naquilo que me parece importante falar sobre o contexto nacional e europeu e depois reunir uma série de medidas que as empresas nem sempre estão a par, quer no âmbito de obrigações fiscais, quer das linhas de crédito disponíveis neste momento, quer de prorrogações do Portugal 2020. Eu já passei por áreas como auditoria e consultoria estratégica. Neste momento estou numa área, já há cerca de 2 anos, relacionada com a parte financeira, incentivos financeiros e benefícios fiscais, e, portanto, é uma área que é altamente premente nesta fase. Isto porque eu, neste momento, represento a Go Global. A Global é uma empresa das melhores consultoras e neste momento já em termos de negócios das maiores do país, a apoiar os empresários e sobretudo PMEs naquilo que é incentivos financeiros, portanto fundos europeus e enquadramento europeu de fundos comunitários para que as empresas possam fazer investimento. E depois, numa segunda fase, a parte da redução fiscal, redução de IRC pelos benefícios fiscais que o enquadramento permite. Eu queria que me interrompesse se achasse que de vez em quando estou a usar um jargão demasiado específico e económico. Vou tentar ser o mais específico e o mais simples possível. Dizer que isto que estamos a ultrapassar, e portanto eu começaria mesmo tomando o caso pelas medidas sérias que se prestam e falando do Covid-19, nós acreditamos, nós, sociedade, especialistas em geral, que eu não me enquadro aqui, a parte médica, mas depois também alguns estudos macroeconómicos, que esta decisão se vai prorrogar até, e esta calamidade até finais de abril, inícios de maio. Este é o pico que é estimado neste momento em termos nacionais e se calhar até mundiais, mas mundiais até em algumas regiões vai se estender um bocadinho para lá disso. E durante estes meses ainda estaremos a ressentir bastante. E obviamente que se a saúde deve ter um papel crucial, fulcral, a economia também é extremamente importante nesta fase. Não para o lucro desenfreado que as empresas podem obter, mas sim porque manter a atividade não só vai ser crucial para nos mantermos bem do ponto de vista psicológico e mental, mas também vai ser absolutamente crucial para mantermos rendimento das famílias. Porque se nós não tivermos rendimento, se as famílias não tiverem rendimento, vai ser demasiado tempo, as famílias vão perder qualidade de vida, a própria economia vai colapsar, porque quem compra bens e serviços e produtos, estamos a falar de pessoas perfeitamente normais que trabalham em empresas e que precisam de pôr com o seu ordenado a funcionar toda a economia. E Portugal tem uma situação ainda mais delicada, porque os setores que estão a impactar mais em todo o mundo são automaticamente direcionados com a restauração e com o turismo. E nós sabemos que somos um país que foi considerado no ano passado como o melhor destino mundial de turismo, em algumas vertentes, e nós temos muita gente a trabalhar na restauração e no turismo. Basta analisar que a restauração foi o setor que subiu mais em termos de empregabilidade e que acolheu mais gente que estava desempregada.
E, portanto, o nosso foco agora tem que ser ajudar, sobretudo, estas áreas. Depois, outro ponto que parece relevante é que a nossa população é das mais envelhecidas. E, ao ser das mais envelhecidas, nós, neste momento, fruto da doença, da pandemia que passamos e da doença de Covid-19, seria de muito mau tom estarmos a utilizar, se posso usar a expressão utilitarista, a usarmos dos avós e das pessoas mais velhas para ficar com crianças e tudo mais, porque essa classe mais velha também é mais propensa a sair com graves mazelas desta pandemia. E, portanto, a ação que temos que trabalhar tem, sobretudo, no meu ponto de vista, 3 áreas. As garantias estatais, que são absolutamente fundamentais para que tenhamos um Estado de direito e apaziguador, ainda que com algumas restrições, e já lá vamos também falar disso. Parte de garantias no sistema bancário e, por outro lado, uma flexibilização das obrigações fiscais e contributivas. O Banco de Portugal e a banca em geral estão neste momento a analisar moratórias de capital e de juros. Eu começaria por este ponto, que é, já foram lançadas muitas medidas, urge pedir ao Governo, mais do que tudo, e mais do que lançar ainda mais medidas que têm sido, a meu ver, bem lançadas, algumas se calhar tardiamente, mas que estão a fazer, eu apesar de não ser do quadrante político, me identifico mais com o atual Governo, tenho que admitir que o atual Governo, dentro do contexto europeu, está a proceder melhor do que a maioria dos países e mais rápido. Ainda assim, há aqui questões que vão ser prementes. Nós não precisamos de perder muito tempo a analisar mundos e fundos para perceber que a situação se vai complicar, que isto sendo uma pandemia que vai aumentar bastante o número de pessoas infectadas e, portanto, nós precisamos, sabendo que cada vez teremos mais pessoas infectadas, de dar capacidade de remuneração a essas pessoas. E, portanto, e neste momento também de despenalizá-las de qualquer incumprimento. E, portanto, quando o Governo hoje adianta de manhã algumas medidas, mas diz que a moratória de capital e de juros está a ser negociada entre o Banco de Portugal e também entre a banca em geral e que vai legislar as coisas até ao final do mês, parece muito, muito tarde. Temos que ver que hoje em dia não é um processo, este processo não é difícil. No mundo altamente tecnológico como o de hoje, é um plano que tem que juntar 5 ou 6 cabeças inteligentes, que pensam bem, que coordenam as diferentes entidades bancárias e tem que ser coordenado e legislado com maior urgência. Se dissessem até ao final da semana, parecia-me ainda assim, parecia melhor, mas ainda assim difícil de ver com urgência. E, portanto, acho que neste momento um dos vetores que deixo aqui de solicitação à parte governamental é que a parte de moratórias de capital e de juros seja implementado rapidamente. Depois da parte bancária, os bancos têm de se lembrar que a grave crise que atravessamos em 2007, 2008, a última grave crise mundial, foi sobretudo da sua responsabilidade. E, portanto, se há empresas que, obviamente que enquanto uns choram, outros vendem lenços de papel, mas este flagelo e esta epidemia exige que as pessoas tenham uma responsabilidade social muito acima do normal. Essa responsabilidade social, sobretudo, e é o meu segundo apelo, é que as entidades bancárias tenham algum, e diz isto um economista, portanto não poderia estar a ser mais ainda isento. As entidades bancárias têm que ter responsabilidade social, apoiar as empresas, até porque sabemos hoje que os bancos tradicionais estão numa era difícil de sobrevivência e não vivem sem a lealdade dos seus clientes. E, portanto, chegou a vez deles também serem leais com esses clientes e prorrogarem alguns prazos e alguns prazos de eventuais incumprimentos que possam surgir inerentes desta fase, quer pela falta de trabalho, quer por exemplo, eu estou neste momento em Ovar e já estou em estado de emergência e, portanto, nem posso sair da minha localidade. Portanto, isto vai ter que partir de um bom senso genérico. E muito bem, eu agora falaria um bocadinho, Ana, se estivesse de acordo, das obrigações fiscais. Da parte fiscal, há uma série de obrigações fiscais que foram cortadas ou atenuadas por parte do Governo.
Há muita informação, eu vou ser franco, eu tenho aqui alguma informação que condensei e, portanto, também vou fazer uso aqui de uma outra folha. Nós, neste momento, temos diferentes diretrizes que podemos usar. Parece-me, como estratégia, que as empresas não podem estar muito voltadas, porque o foco operacional vai ser dificílimo, manter as pessoas motivadas vai ser dificílimo, se calhar só a trabalhar vai ser dificílimo. E, portanto, quer para mantermos o rendimento das famílias, quer a produção de bens essenciais, a contribuição para a segurança social, para a autoridade tributária e tudo mais, tem que ser totalmente despenalizado. Neste ponto, parece-me que o Governo tem trabalhado bem, ainda pode ser, provavelmente, mais meigo, passo a expressão, na forma como despenaliza as empresas. Neste momento, temos, eu depois vou deixar no final um contacto profissional, para quem quiser recorrer aos meus serviços totalmente pro bono, porque acho que esta fase todos nós devemos ajudar naquilo que mais pudermos, em termos profissionais, cada um na sua área de atuação correrá pelo melhor. As contribuições de segurança social estão reduzidas a 1/3, portanto, CEOs de empresas, parte financeira, diretores financeiros, não se devem preocupar tanto com este encargo, fica até 1/3 em março, abril e maio de 2020. As prestações de IVA e retenções na fonte de IRC e IRS vão poder ser feitas em 6 prestações e, portanto, o Governo aqui também despenaliza de certa forma para que haja mais liquidez para salários. Há aqui os processos de origem fiscal em curso para aquelas empresas que estavam, de alguma forma, incapacitadas, vão ser suspensos por 3 meses, portanto, isto também vai aumentar a liquidez. Pagamento especial por conta, ainda que algumas empresas já, ou a maior parte delas, não pagam o PEC, para quem paga e não tinha a sua situação regularizada, passará de 31 de março para 30 de junho. Declaração da modelo 22, muito importante aqui este ponto. Na declaração da modelo 22, as empresas têm que mostrar a cada ano resultados face à atividade económica do ano anterior e passaremos de 31 de maio para 31 de julho. Alguns apartes que eu vou dando aqui são apartes que podem ou não cumprir-se, mas é a minha opinião enquanto economista e enquanto conheço destes temas que estou com eles o dia todo. Parece-me que este adiamento já foi feito há uma semana e tal, se não 2 semanas, e parece-me que vão ter de adiar novamente. Porque se tudo corresse na normalidade e precisasse de 2 meses, obviamente que as coisas vão parar durante 1 ou 2 meses, pelo menos a 50%, se não mais, e, portanto, parece-me que a declaração do modelo 22 também vai ter que ser prorrogada o prazo. Neste momento está em 31 de julho. O que é que acontece? Nós, todas as empresas, todos os anos têm que entregar, a maior parte delas a 31 de maio, que passa para 31 de julho a modelo 22. A modelo 22, para além dos resultados, tem alguns benefícios fiscais elencados, que permitem reduzir o IRC da sua empresa. Esses mecanismos, como o REFAI, como o CLE, como o CIFID, vão, obviamente, ter que ser também prorrogados. O CIFID ainda não foi. O REFAI e o CLE, que são apuramentos que entram na modelo 22, relativamente ao ano 19, ficam com mais 2 meses. E, portanto, aquilo que eu dou de indicação às direções financeiras é que se preocupem com outras situações mais prementes, obviamente, ou até, em última instância, com a sua saúde, porque, obviamente, não me parece que nenhuma empresa será penalizada por não conseguir fazê-lo, porque serão várias nesta situação e o Governo terá de compreender. Até 31 de julho, neste momento, está mais 2 meses, mas certamente este prazo ainda será prorrogado. Portanto, o apuramento de REFAI, que é um regime fiscal de apoio ao investimento, e o regime, a criação líquida de emprego, são 2 benefícios fiscais que vão ser ampliados por força da modelo 22, ser entregue também 2 meses. Podem depois enviar algum pedido de informação que eu próprio posso vos acompanhar neste aspecto de esclarecimento sobre os benefícios fiscais em curso e aqueles que vão entrar. O CIFID, ao contrário do que foi o CLE, é uma aprovação, é um benefício fiscal que tem que ser aprovado pela Agência Nacional de Inovação. A Agência Nacional de Inovação, neste momento, ainda não emitiu qualquer parecer sobre a prorrogação do CIFID, mas acredito que o CIFID terá de ser, até por uma lógica, uma questão de coerência fiscal, adiado também. Portanto, as empresas que queiram comprovar atividades de investigação e desenvolvimento e que terão uma redução à sua coleta, por força desse ID comprovado, têm que apresentar uma candidatura à Agência Nacional de Inovação
até 31 de maio. Obviamente que, e até porque os prazos para a aprovação do CIFID depois se estendem até um ano, obviamente que a Agência Nacional de Inovação terá que emitir um parecer, entretanto, e, portanto, diria também às direções financeiras para ter alguma serenidade face a este tema. Ainda a ANI ainda não emitiu nenhum parecer oficial, mas acredito que vai acontecer nas próximas semanas. Caso não aconteça, dizer que caso isto não aconteça, porque neste momento não temos essa prorrogação, podem perfeitamente dedicar-se a cumprir primeiras candidaturas ao ID, para as empresas que querem fazer CIFID, e depois, sim, orientar para REFAI e para CLE. Em todo o caso, estes temas são um bocadinho específicos e a parte fiscal eu poderei ajudar em pro bono, deixando os meus contactos no final, mais uma vez. Obrigada. Voltando aqui ao pagamento por conta, o pagamento por conta passa de julho a 31 de agosto, e eventualmente todas estas datas que já estão prorrogadas por um mês, eventualmente terão, não quero ser repetitivo, mas terão uma prorrogação consecutiva. Infecção e isolamento profilático, neste momento, a 14 dias, está a ser recompensado a 100%. Portanto, há regimes, eu não vou estar a indicar todas as tabelas, depois também posso endereçar essa informação a quem me pedir. Neste momento já há pareceres de entidades jurídicas, legais, que estão a tratar de compilar essa informação, mas as empresas têm ao dispor neste momento, quer para trabalhadores, para quadros técnicos, para uma série de serviços, não só de tesouraria, também têm apoio à remuneração dos seus próprios colaboradores, que quase sempre é repartida entre o Estado e o empregador. Dizer que Portugal 2020, na parte, isto terminando a parte fiscal, da parte, portanto, de redução, é dinheiro que não entra, mas não sai, redução de imposto. E estas são as principais diretrizes das obrigações fiscais. Vão surgir novas novidades em breve, mas sobre estes pontos que falei e outros, podemos trocar informação depois para as pessoas que nos estejam a ouvir e queiram receber essas informações. Sobre incentivos financeiros, muitas empresas que estão a investir neste momento em Portugal 2020 e que querem entrar em mecanismos e em novas portarias que vão abrir, dizer que neste momento há um diferimento de um ano para as componentes não reembolsáveis. Eu neste momento, se calhar, estou a entrar numa linguagem muito técnica. O que é isto? Nós, quando temos Portugal 2020, portanto, acaba por ser ajudas ao investimento, há uma parte que é subsídio não reembolsável e, portanto, desse subsídio não reembolsável, nós, é fundo perdido, não temos de devolver à União Europeia, e há outro que é um subsídio reembolsável, é como se fosse uma espécie de empréstimo com com taxas de juros altamente competitivas. Sobre essa parte, dizer que sobre os subsídios reembolsáveis, nós neste momento estamos com um ano a mais para devolver. Portanto, o Estado também está aqui a mostrar alguma compreensão com diferimento de 12 meses, que eventualmente também poderá ser prorrogado. Neste momento temos 12 meses sobre Portugal 2020. E a avaliação também, segundo as diretrizes governamentais, vai ser mais meiga. Como é que isto... Nós, quando fazemos uma candidatura, nós, Banco Global, quando fazemos uma candidatura a fundos de investimento e conseguimos valores a fundo perdido para empresas, essas empresas, no final dos projetos, são avaliadas com determinadas diretrizes, ou valor atualizado bruto, ou nível de exportações, ou volume de negócios. E aqui, segundo as diretrizes governamentais, as empresas não vão sair penalizadas. A avaliação será, entre aspas, mais soft, mais meiga para o período que estamos a passar. As empresas, obviamente, estão a reduzir algumas, por força dos produtos não serem essenciais, drasticamente. Há empresas que neste momento estão totalmente paradas e, portanto, sobre Portugal 2020, queria deixar aqui uma ressalva da calmia, de serenidade, porque as avaliações vão ser revistas eventualmente com muitos pareceres técnicos e que vão permitir balizar aqui as avaliações menos positivas por parte das empresas. E depois, para compensar, que com a fase de recessão, obviamente precisamos de investir na economia, investir em novos projetos. O Governo, neste momento, também, neste caso, o IAPMEI, já lançou uma linha, ou várias linhas, e comunicou várias linhas de extensão de diferentes segmentos de Portugal 2020.
Inovação produtiva, que é o mais conhecido para compra e aquisição de máquinas, de maquinaria, projetos individuais e também em baixa densidade vão ter mais fases. E neste momento de baixa densidade está até 7 de setembro. Portanto, temos aqui, podemos trabalhar em diferentes fases que não poderíamos antes por causa deste surto, em que foram aumentadas as fases em que poderemos trabalhar projetos individuais e em regiões de baixa densidade para a aquisição de máquinas, de ativos fixos tangíveis e intangíveis, e também para empreendedorismo qualificado e criativo e formação. Eu volto a frisar que Portugal 2020 ainda foi muito pouco falado, e esse Portugal 2020 tem linhas e diferentes segmentos que ainda não foram discutidos. Eu quero acreditar que quer o IAPMEI vai fazer força, mas também as entidades governamentais vão ter o bom senso de aumentar o número de enquadramentos e de segmentos que o Portugal 2020 segue, sabendo que a base de competitividade nacional parte muito deste programa. Os fundos europeus são um grande percentual do investimento da força empregadora nacional. E sem ele não conseguiremos ter empresas a investir tanto e aumentar a competitividade nacional. Portanto, é de todo o interesse do Governo que aumente os segmentos de Portugal 2020, que aumente as fases, que aumente os prazos e que permita que as empresas não saiam penalizadas. Por último, dizer que da parte das linhas de crédito, neste momento, já tinha sido lançado o Capitalizar Covid-19. Esta linha é uma linha de 200 milhões para empresas que reduziram pelo menos 20% nos últimos 60 dias. Portanto, imaginemos que eu tenho uma empresa e eu neste momento vou colocar um pedido de auxílio pela linha Capitalizar. Eu nos últimos 2 meses, face ao ano de 19, aos 2 meses iguais a 19, tenho que ter uma quebra de 20%. Hoje o ministro César Vieira, ministro da Economia, disse que, em princípio, esta condicionante vai cair e, portanto, nós acreditamos que vai ser mais fácil entrar nesta linha. A maior parte das empresas tinham que ter uma perda bruta de pelo menos 20% dos seus proveitos operacionais e, neste momento, acreditamos que vai haver uma flexibilidade maior para entrar nesta linha. E as empresas, obviamente, necessitam dessas questões de tesouraria e de fundo de maneio para conseguirem o quê? Para conseguirem não se preocupar com determinados, até porque muitas delas deixaram de produzir e não têm dinheiro, e, portanto, precisam ter injeção de capital e, através dessa injeção de capital, conseguir pagar aos seus trabalhadores, manter esta, acho que deve ser a prioridade, sendo de um quadrante mais à direita ou mais à esquerda, a economia colapsará se as pessoas deixarem de receber. As pessoas têm que ser a prioridade neste momento das empresas e das entidades governamentais, porque se as pessoas tiverem dinheiro, vão continuar, ainda que menos porque estão restritas a um estado de emergência, vão continuar a investir, vão continuar a ter dinheiro, o Estado não vai, as pessoas não vão estar tão em pânico, em alerta, as empresas também conseguirão recuperar mais rapidamente e depois todas estas linhas têm opções especiais para que as empresas consigam rapidamente, mais ou menos rapidamente, pagar, mas de forma flexível ao Estado, quer em termos de capital e de juros, e aqui também o meu apelo a que o Estado, mais uma vez, e a banca em geral que está a negociar isto com o Estado, consigam ter moratórias de capital e de juros. Porque se há empresas que têm muito capital e têm todas e mais algumas em capacidades, há outras empresas, e a maior parte delas, no tecido empresarial nacional, são PMEs que ficam automaticamente esmagadas em 2 a 3 meses que não produzem. E, portanto, se não queremos que o país fique no colapso total, temos de ser um bocadinho condescendentes nesta fase. Dizer também que, para além desta linha Capitalizar, que se abre à maior parte das PMEs, temos agora, foram hoje emitidos pelo Ministro da Economia, e por isso também é o interesse que estamos a falar hoje. Hoje de manhã foram emitidas 4 linhas novas de apoio às empresas. Indústrias, têxtil, vestuário, calçado, extrativas e madeira vão ter uma linha de 1.300 milhões de euros para recursos de fundos de maneio e tesouraria. Sabendo que só 400 milhões, só no bom sentido, ou seja, 400 milhões destes 1.300 milhões
vão ser especificamente para micro e pequenas empresas, PMEs. Da parte da restauração e similares, temos 600 milhões de euros para este setor da restauração, em que 270 são para micro e PMEs. Da parte de turismo, há 2 apoios que fazem estes 4 apoios. Há 2 apoios específicos só para turismo. Agências de viagem, animação, organização de eventos e similares a este tipo de agências, 200 milhões, dos quais 75 milhões de euros vai para micro e PMEs. E depois há outro apoio aí virado aos alojamentos turísticos e aos empreendimentos turísticos, numa verba bastante superior, de 900 milhões, em que 300 milhões são destinados a micro e PMEs. Eu gostava de fazer aqui então uma compilação, porque eu sei que são muitos dados. Para mim, mesmo que estou-me a inteirar disto há 2 ou 3 dias, são muitos dados. É importante mantermos a calma, é importante que o governo e as entidades bancárias estejam em sinergia e consigam compreender a gravidade da situação que passamos. É importante investir em equipamento médico, isto foge um bocadinho do meu comentário económico, mas é importante para que depois tudo o resto não sofra de forma sistémica com este flagelo. Há neste momento a parte de apoio de obrigações fiscais, como eu referi, e que posso ajudar as empresas perfeitamente a se informarem melhor sobre isto e quais são os custos que podem usar, quer da parte de obrigações fiscais que não são isentadas, mas são prorrogadas o pagamento, quer da parte de benefícios fiscais. Há linhas de crédito para fundos de maneio e tesouraria para pagamento não só de colaboradores, mas também de outras necessidades emergentes. Portugal 2020 vai ter... Estamos no último ano do enquadramento de Portugal 2020. O Portugal 2030 só começará em força em 2022, 2023. E, portanto, também abrir mais segmentos de investimento é interessante, porque as empresas ficam com a oportunidade, eventualmente até o 3º trimestre deste ano, pelo menos, para conseguir investir em nova maquinaria, em novos ativos, em carga produtiva necessária a que as empresas consigam dar a volta a este momento difícil. E da parte de economia e fiscal, foi o mais sucinto que consegui, porque o meu objetivo também não é amassar longamente as pessoas. Eu reitero novamente que estarei disponível para ajudar pro bono as pessoas e as entidades que necessitarem, no melhor esclarecimento, no envio de informações e também no planeamento estratégico das incumbências que estão devidas. Obrigada, Gonçalo. Se calhar, se tivesse só mais um minutinho, qual é a sua opinião em relação à forma que as empresas, os empresários em particular e gestores devem ter, e líderes, junto dos seus clientes, da sua comunidade, dos seus colaboradores? Qual é a sua opinião de que forma é que eles se devem posicionar neste momento de crise? Eu acredito que para um gestor que tenha em cargo 20, 30, 40 pessoas, seja um momento de alguma aflição. Aflição porque nós não sabemos, até há 3, 4 semanas toda a gente lançava muito mais piadas e relativizava a situação que hoje vivemos. Ontem foi emitido no concelho onde estou neste momento a morar, a casa dos meus pais em Ovar, estado de emergência. Hoje espera-se que todo o país fique em estado de emergência. E, portanto, aquilo que vai ser notório é que vai haver um abrandamento brutal da economia. E não há forma de dizer isto com um eufemismo, porque não existe neste momento. Tudo o que há neste momento são pleonasmos, infelizmente. E, neste momento, aquilo que nós temos que ter a noção é que há imensos apoios, que esses apoios devem ser usados e que deve ser mantida a calma. Tão simples quanto isto. Não é por nós queremos obrigar a que alguma coisa aconteça que ela vai acontecer. E, portanto, nós temos é que ser cada vez mais brandos e funcionar por prioridades. Neste momento, a saúde, ir pensando em planos estratégicos, quer do ponto de vista de gestão de tesouraria, quer de fundo de maneio, quer do ponto de vista de investimentos futuros, se existir sobras de valor que nos permitam chegar a esses investimentos, coordenar num mapa, acho que é o meu melhor conselho, coordenar num mapa aquilo que vão ser os próximos meses. Sabendo que não podemos exigir demasiado a nós próprios e aos outros se nós estivermos num estado de emergência em que tudo estará cortado, em que as empresas não podem produzir, em que as pessoas não podem sair de casa. E, portanto, por mais
por mais necessidade nós tenhamos de carburar, de produzir, de voltar ao nosso estado normal, porque todos nós desejamos isso, não é possível fazê-lo sem mínimas condições de saúde, normalidade social e digo aos gestores para fazerem um cronograma da parte da obrigação fiscal, daquilo que podem neste momento atenuar no sentido de terem liquidez para as coisas mais urgentes. Tenho a certeza que os planos governamentais vão aumentar todos os segmentos de apoio que neste momento já estão em curso e, portanto, depois, obviamente que muitas empresas vão sair com algumas mazelas, mas acredito que tudo vai ser recuperável e que o Estado vai ter um papel muito forte, porque todos os Estados europeus vão ter que ter um papel muito forte. O BCE também vai ter que intervir, porque sendo a União Europeia funciona como um Estado, um segmento de Estados integrado, e portanto também é crucial que nesta altura o BCE consiga promover alguma injeção de liquidez, para que as pessoas também consigam fazer face a estes problemas todos. Não somos só nós que estamos, infelizmente, não somos só nós que estamos neste problema gravíssimo. Há países, então, que colapsaram, não pela economia, mas pela falta de um sistema nacional de saúde que conseguisse dar capacidade de resposta. E, portanto, nós temos, cada país tem 3 ou 4 pilares basilares que o seguram, e ou uns países por um pilar que está a desmoronar e outros por outro. A ajuda do BCE, a ajuda do FMI, tudo que for entidades governamentais é essencial. Agora, eu também não sou bruxo e sinto que neste momento nenhuma pessoa deve ser, porque a conjectura tem levado sempre a mais pânico, alarmismo, e também a sofrer por antecipação, e muitas coisas que nós não prevíamos, infelizmente, também têm acontecido. Portanto, quer por um lado, quer por outro, a conjectura não nos vai levar a lado nenhum. Então, se calhar, também resumindo aqui, um bocadinho em uma perspectiva mais microeconómica, estamos aqui a falar para estes pequenos empresários, eu diria que então, aproveitando as palavras do Gonçalo, fazer então esse cronograma das obrigações financeiras e fiscais é o que se impõe neste momento. Sim. E se calhar manter uma ligação estreita, aproveitar o trabalho remoto. Esta é uma das grandes vantagens da crise ter acontecido nesta altura, que acho que já toda a gente, de uma forma ou de outra, está familiarizado com estas questões do remoto, desta virtualidade, do contacto online, e portanto manter as suas equipas, enfim, ao correntes daquilo que está a ser feito, que estão a ser tomadas medidas para salvaguardar esses postos de trabalho, os seus salários, e também aos seus clientes, dizer que vamos continuar cá, que vamos tomar as medidas para garantir a nossa sanidade financeira, que acho que é o mais premente neste momento. Sim, Ana, pronto, um último em suma, digamos assim. As obrigações fiscais são muitas, sobrecarregam bastante as empresas, principalmente no enquadramento, que até vir o Covid, não tem nada a ver com o Covid, temos a carga fiscal mais forte de sempre na história nacional. E, portanto, ter só uma despenalização, como quem diz, ter meramente uma despenalização das obrigações fiscais e um novo planeamento em termos de prazos ajudará muito em termos de liquidez de tesouraria às empresas. Aquilo que disse é muito importante, de facto, Ana, que é nós continuarmos dentro do possível a trabalhar em normalidade, em teletrabalho e não em teledescanso, porque se bem sabemos também que o teletrabalho muitas vezes se transforma em teledescanso para alguns setores, para algumas pessoas, e isso deve ser evitado. Tem que haver uma motivação intrínseca por parte das pessoas também para continuar a trabalhar, a carburar e tudo mais, mas sabemos bem, e esse é um problema, que enquanto há empresas e há setores que não estão a sair tão prejudicados do teletrabalho, há outros setores em que isso se torna absolutamente impossível. E, portanto, como é impossível, é importante também que o Governo lance estas linhas especiais, como tem feito, e bem, volto a dizê-lo, mas que apoie ainda mais, principalmente setores de turismo, de restauração, setores que não têm forma de trabalhar por teletrabalho e que são cruciais e que, mais que cruciais, geram emprego a 3, 4 milhões num país de 11 milhões. E, portanto, isto tem que ser levado com seriedade
e as empresas e o governo têm que estar em ponta, em sinergia, para que consigam juntos superar isto. Muito bem. Gonçalo, então se calhar, se quiser aproveitar para deixar os seus contactos também, para as pessoas que tiverem esse poderem também. Claro que sim. O meu contacto profissional por e-mail, que podem enviar qualquer e-mail sobre parte financeira ou fiscal, é goncalo.martins@goglobal.pt. Portanto, estejam à vontade para endereçar questões que tenham, eu terei todo o gosto de melhor auxiliar dentro daquilo que souber. Ok, muito obrigada, Gonçalo.